Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os alunos que foram aprovados esse semestre. A gente teve um recorde de aprovações, tanto na Física 1 quanto na Física 2. Vocês são ótimos, maravilhoso. É claro que não é unanimidade, né? A gente teve uma queda na taxa de aprovação aí em Física 3. Fico muito triste com isso, mas às vezes a gente precisa de mais tempo, né, para aprender, para evoluir. Não adianta queimar etapas, apesar dos alunos às vezes acharem que estão preparados. O papel do professor é orientar, é ensinar, é guiar e também dizer quando que o aluno pode continuar. Queria agradecer os elogios aí na avaliação docente pelo discente. Bem legal isso. Eu sei que não é unanimidade, eu sei que tem um monte de alunos aí que não estão plenamente satisfeitos. São poucos que realmente estão insatisfeitos, né? Mas paciência. Né? A gente não, eu acredito que esses trabalhos que eu passo, essas discussões, essas interações que eu tenho com vocês, é um diferencial gigantesco e eu tenho certeza que os meus alunos, os alunos que abraçam os métodos que eu proponho, né, as atividades, o mindset, né, que tentam mudar o mindset, eu tenho certeza que são os melhores alunos da universidade, né? Então, paciência, né, vai da consciência de cada um tem seu tempo de aprendizado. Então, qual que é a tarefa que eu vou passar para vocês de férias? É muito importante nessas férias vocês ficar longe dos jogos, cara. E guarda o videogame. Vocês estão aí terceiro, quarto, quinto período. Fica longe, cara. Fica longe de distração fútil, sabe? A menos que você vai se tornar um profissional aí do jogo, que é 1 em 1 milhão. Cara, para de jogar videogame, pelo amor de Deus. Foca em aprendizar coisas legais. E esse programinha aqui, ó, eu aprendi de ontem pra hoje, sabe? Cara, eu não sou programador, né? Se eu conseguir fazer isso de ontem pra hoje, vocês têm as férias inteiras pra fazer isso. Putz, aproveita as férias pra aprender coisas legais que vocês podem usar na carreira de vocês. Se vocês chegarem pra qualquer professor da universidade, mostrar um trabalho desse daqui, falar, ó, eu fiz sozinho, aprendi sozinho. Cara, o cara te arranja uma bolsa de iniciação científica se o cara tiver, sabe? Isso daqui tem aluno aí se formando no curso, terminando o curso que não consegue fazer isso, lamentavelmente. Mas eu tenho certeza que os meus alunos, os que têm o mindset certo, que estão se dedicando, eles são capazes se eles se esforçarem. É claro que às vezes falta base, mas vocês têm tempo, sabe? Levem o tempo que vocês precisarem, mas aprendam. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é um programinha, certo? Em Python, eu utilizei uma biblioteca chamada Pygame. Aqui está uma dinâmica molecular com gás ideal. Não é bem ideal porque as bolinhas têm volume, então não é o 100% do volume que elas têm acesso. Aqui é a distribuição de velocidades. Eu esperava que desse a distribuição de Maxwell-Boltzmann quando o número de bolinhas fosse bem alto. Aqui está mostrando o tempo, a energia cinética total, como as colisões são elásticas, a energia cinética total se conserva. Então, a componente Vx da energia cinética, a componente Vy, Vz, né? É claro que a energia cinética não é um vetor, mas eu posso separar em Vx quadrado, Vy quadrado e Vz quadrado. Você vê que fica flutuando, né? A soma dos três fica constante. Aqui a pressão do gás ideal. A pressão do gás ideal depende só da energia cinética total, como a gente deduziu em Física 2. Aqui a pressão calculada pelas colisões com as paredes. Então fica flutuando, o tempo de vez em quando reseta, né? E aqui o número de colisões por unidade de tempo com as paredes, que também é calculado com mecânica estatística, ou calculado simplesmente o número de colisões por unidade de tempo por unidade de área, por isso que é um valor fracionado. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem muito tutorial na internet, farto, então uma dos desafios desse trabalho é você abrir os tutoriais de Python, Pygame, OpenGL, PyOpenGL, sabe? Esse tutorial aqui foi um dos que eu segui, que desenha um cubinho que gira, né? Tem tutoriais específicos de OpenGL que você vai conseguir usar dentro do script de Python. Na verdade, eu não fiz um programa, eu fiz um script que chama bibliotecas, né, externas. Tem biblioteca do Python científica. Se você dominar Python,
você vai ter uma ferramenta muito poderosa, porque tem muita biblioteca, você consegue fazer muita coisa. Sinceramente, eu não domino, eu fiz uns tutoriais de Python, fiz uns aplicativos de celular há uns anos atrás, eu não lembrava, eu tive que reaprender, até para definir variável eu precisei repesquisar. Eu ainda não sei Python, tá? Tudo que eu fiz foi de ontem para hoje, seguindo o tutorial de internet. Eu não sei direito muito do que eu estou fazendo, então mostrando o script para vocês. Tá? Eu importo as bibliotecas do OpenGL, do Glue, do Glut, né? Coisas de matemática, do NumPy, um Pygame para abrir a janela. Aqui estão as variáveis do meu sistema, né? O lado da caixa, o número de moléculas, o intervalo de integração no tempo, o número de bins para fazer o histograma da distribuição e de quanto em quanto tempo eu vou renderizar a janela. O resto é a parte que está associada com dinâmica molecular, checa a colisão, inverte as velocidades, checa a colisão entre as bolinhas, com a parede, faz a dinâmica propriamente dito, né? Desenha a caixa em volta, né? Esse daqui eu aprendi naquele tutorial, né? Praticamente é o mesmo código lá do tutorial. Eu aprendi procurando na internet como fazer bolas em 3D, então desenha as bolas, certo? Como escrever numa tela em OpenGL, tá? Fui aprendendo, na verdade eu não sei direito ainda essa questão de iluminação, né? O ponto de luz, aonde renderizar, mudar as cores. Isso ainda está bem confuso para mim, tá? Na verdade, então eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Não vai ser em um dia seguindo tutoriais que eu vou aprender. Mas basicamente, meu programa fica num loop infinito, esperando eu fechar a janela, né? E fico chamando a função de dinâmica, que retorna as energias cinéticas, certo? O valor médio da velocidade, e daí eu renderizo, né? Se estiver dentro do intervalo de tempo, eu renderizo o cubo em volta, as esferas e o gráfico, e escrevo na tela. É um programa que tem em torno de 200 linhas, muito simples, certo? É claro que eu fiquei pensando, né, antes de sair programando, eu pensei na questão da colisão, passa para o referencial do centro de massa, que nem a gente discutiu em Física 1, né? Passa para o referencial do centro de massa, no referencial do centro de massa, se as bolinhas são idênticas, as velocidades são opostas, projeta a velocidade na direção da colisão. Numa colisão elástica, você só vai inverter essa velocidade, então essa é a velocidade inicial no referencial do centro de massa, essa vai ser a velocidade final, essa daqui é a projeção, eu estou somando duas vezes na direção contrária, faz isso para as duas, volta para o referencial da caixa, tá? Aqui que eu vou calcular a pressão, certo? Utilizando o conhecimento que a gente desenvolveu lá em Física 2, para quem fez Física 2, quem não fez Física 2 espera, só fazer as colisões já tá bom. Energia cinética, distribuição de Maxwell-Boltzmann, então aqui é a probabilidade, aqui número de colisões, né, da estatística, né, por unidade de área, aqui distribuição de Maxwell-Boltzmann, daí eu refleti, fiz o arquétipo das funções do que eu precisava e saí implementando, saí buscando na internet, nos tutoriais, o que eu precisava para preencher as funções, por exemplo, para inverter a velocidade, para calcular a distância. É óbvio que a parte de produto escalar, tirar a norma de um vetor, isso deve ter pronto, mas eu não achei mais rápido escrever minha própria função, sabe? Às vezes é mais rápido refazer a roda se a roda for pequenininha. Esse programa, esse script, obviamente está muito mal escrito, apesar de eu ter estruturado ele antes, mas está em orientação a monobloco, né? Programadores de Fortran vão entender, né? Isso daqui é um bloco só. Na verdade, você tem que separar isso em as funções em arquivos separados e incluir esses arquivos, importar esses arquivos, mas paciência, o design e engenharia de software morreu aqui, mas é um aspecto importante que você tem que se preocupar. O Python aceita a criação de classes, eu não escrevi classes, então nem orientação a objeto eu fiz aqui, foi orientação a monobloco mesmo, certo? Se eu conseguir, como eu disse, se eu conseguir fazer isso em um dia, você consegue fazer isso em 10, né? Assim, ou até em um dia também, se já tiver alguma experiência de programação. Então tá aqui, abrindo. Se eu aumentar o número de moléculas na minha caixa, eu venho aqui, aumentando o número de moléculas na minha caixa para 100. Ele vai
Ele ajusta o tamanho das moléculas para caber todo mundo, né? Não é perfeito, né? Não é perfeito, mas a estatística, óbvio, porque para ser estatística perfeita teria que ter um N muito grande, teria que esperar entrar no equilíbrio. Aqui eu tenho a minha dinâmica molecular, ela está mal feita, porque eu testo colisão de todo mundo com todo mundo, eu deveria ter feito uma lista de vizinhos, seria mais inteligente, e com poucas moléculas o que gasta mais é a renderização. Quando eu passo lá de 300, 400 moléculas, eu começo a ter um custo alto porque eu estou testando colisão de todo mundo com todo mundo, que é burrice. Aqui, se você conseguir, como eu disse, se você conseguir fazer isso nessas férias e mostrar para um professor, trazer para mim, né, porra, cara, você venceu. Com seu conhecimento de física 1, você é capaz de fazer isso daqui. Seguindo o tutorial de internet, você é capaz de renderizar, e com o conhecimento de física 1, você é capaz de fazer a simulação com energia cinética constante, colisões elásticas. Se você conseguir fazer mais coisas, né, fazer mais gráficos e mais bonito, controlar o mouse, mostrar para um professor e falar, pô, eu fiz isso sozinho. Cara, você vai estar muito, mas muito acima da média do que está hoje na universidade brasileira, né? Então, pô, foca nisso, cara, foca na excelência, foca no que você pode fazer, tá? Se você não quiser fazer em Python, não faça em C++, em Java, na biblioteca que você achar interessante, né? Na Física 1 eu passo aquele trabalho para fazer a mesa de sinuca em SDL, você consegue chamar o OpenGL dentro do SDL, sabe? Faça do jeito que você achar mais interessante. Eu fiz isso daqui porque aqui no Python, primeiro que é script, né? Um pouquinho mais rápido, e eu estava afim de fazer em Python. Né? Você vê, se eu aumentar um pouquinho aqui o número de moléculas, se eu aumentar o número de moléculas aqui, colocar 200, a simulação vai ficar um pouco mais lenta, obviamente, mas a estatística vai melhorar um pouco, né? Também vai ficando cada vez mais próxima da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Aqui no começo está fora do equilíbrio, né? Tem que esperar um pouco para ter uma aleatoriedade estatística. Se eu esperar bastante tempo, isso daqui vai ficar flutuando, né? Os valores vai ficar flutuando em torno do valor médio, que é 1/3 desse, né? Vai ser mais ou menos 23 aqui, da energia cinética. Você vê que o número de colisões esperado, né, não bate, né, com o calculado, a pressão também, porque as moléculas, a área acessível, o volume acessível não é de gás ideal, né? Apesar de eu ter descontado o volume das moléculas para calcular o volume acessível, não é bem gás ideal, mas eu acho que tá bom. É isso aí, espero que isso motive você a fazer uma atividade que te construa, né? Te melhore nessas férias. Fique longe do videogame, pelo amor de Deus. Fique longe de distrações, procrastinação, coisas que não vai ajudar na sua formação. O tempo da faculdade passa muito rápido e, putz, se você não aproveitar esse tempo para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais competente, com mais conhecimento, passa e depois você não vai conseguir voltar e fazer isso, sabe? Não adianta você vir daqui a 5, 6 anos depois de formado e querer fazer uma brincadeira dessa daqui, que você não vai ter a chance de conversar com o professor de física e você vai ter que trabalhar, pagar conta, você vai estar em outro estágio da sua vida, né? Queria agradecer novamente aos alunos, né, pelas avaliações, parabenizar os que passaram, né, pedir a compreensão aí dos que não aceitam o meu método, mas gostaria de incentivar todos a fazer esse trabalho. Quem conseguir fazer esse trabalho, ou pelo menos tentar fazer esse trabalho, progredir, fazer alguma coisinha, já é um vencedor, certo? Não fujam, tentem fazer, tá ficando cada vez mais próximo com a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tentem fazer, vocês são capazes. Alguns podem levar um pouquinho mais de tempo, alguns podem ter um pouco mais de dificuldade, mas todos vocês são capazes. Tentem, se esforcem, sejam melhores, tá? Então, Feliz Natal, boas festas e não bebam muito, hein? Não bebam muito. Foco no trabalho. Abraço, gente. Até fevereiro aí. Quem quiser aparecer lá em fevereiro, eu estarei aí na universidade já.